Fala, nação rubro-negra! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vitória importante diante do Bragantino para se manter ali na briga pelo título, né? Agora que chegou, vai dar trabalho de sair dali. Já tem a mídia já rasgando elogios aí ao Flamengo, né? Que o Flamengo vai ser campeão. E tem também informação de mercado, dinheiro entrando aí. Vamos ver trechozinho rápido, viu, pessoal? Do que o Vender Casagrande trouxe aí sobre valores de novo patrocínio, informação sobre o Emerson Royal e jogador aí que pode dar 10 milhões aí ao Flamengo. Vamos ver só quem é isso aí e reagir aqui, comentar. Quero saber o comentário de vocês, a opinião de vocês. Comenta aqui, deixa a sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente suas opiniões, mais uma vez, aqui nos comentários. Sua opinião aqui é bem-vinda e aqui a gente conversa, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar já a ver aí o que o Venezão Casagrande trouxe aí sobre o Emerson Royal aí, né? Que é uma contratação que tá para chegar no Flamengo. Galera, como eu disse para vocês, tem um zagueiro mudando de clube na Europa e que vai dar uma boa grana ao Flamengo. Trata-se do Otávio, lembra do Otávio Ataíde, que passou pelo Flamengo, aí foi para o Famalicão de Portugal, depois foi para o Porto e agora do Porto está indo para o Paris FC, clube que foi comprado por um milionário lá, se eu não me engano ele é dono da Dolce & Gabbana também, que é uma marca super famosa. Enfim, eu sei que ele está sendo comprado pelo Paris FC, já foi até anunciado, e é o André Cury, um dos empresários do jogador, foi de 20 milhões de euros. E como que o Flamengo vai ganhar dinheiro? Porque desse valor, dessa operação, o Flamengo tem direito a 6%, segundo o André Cury. Só que esse valor será repassado pelo Famalicão. O Famalicão vai receber o percentual que eles têm direito, sendo que 6% vai para o Flamengo. 6% vai para o Flamengo. Além disso, o Flamengo tem mais 2,2% do mecanismo de solidariedade. E eu, com a ajuda de um amigo, fiz essa conta. 6% dá 1,2 milhão de euros. 2,2% dá 440 mil euros. Na cotação de hoje, o total vai dar 10,4 milhões de reais. Gente, vocês têm noção disso? Vai ter mais dinheiro chegando ao Flamengo. Recentemente a gente trouxe a informação do novo patrocínio. Na parte de trás da camisa, onde o Mercado Livre estampava até um pouco tempo atrás, na verdade, quase 8 meses atrás, né? E as empresas Apvida e Solution vão patrocinar o Flamengo. O contrato já chegou ao Conselho Deliberativo, o Conselho Deliberativo convocou reunião no dia 30 para aprovar esse patrocínio. Até o momento o Flamengo não divulgou os valores, mas apuramos que será cerca de 71 milhões de reais por um contrato de 3 anos. Mercado Livre pagava recentemente aí ao Flamengo 22 milhões de reais por ano. Muito então, mais. o Flamengo aí conseguindo fechar esse Emerson Royal, agora de mercado da bola, falando sobre o mercado da bola. Flamengo, pegamos mais detalhes sobre o interesse do Flamengo em Emerson Royal, e é um interesse que assim está muito quente, porque, repito, até a gravação desse vídeo, eu estou gravando esse vídeo aqui 8h50 de quarta-feira, tá? Ou seja, 8h50 da noite de quarta-feira, e até a gravação desse vídeo, o Emerson Royal já tinha dado ok ao Flamengo, voltou atrás na ida dele do Besiktas, deu ok ao Flamengo, entende que o projeto do Flamengo para ele é muito mais vantajoso nesse momento. Eu também não tenho dúvidas disso, com todo respeito ao Besiktas, mas hoje o Flamengo consegue dar ao jogador visibilidade, estrutura em dia, salário, e é um bom salário, pago em dia. Então, assim, ele tem a possibilidade de conquistar títulos, ele vai brigar aqui vestindo a camisa do Flamengo. Quando um determinado time ganha, aí ele aparece, aí chega grandão. Daqui a pouco eu leio as mensagens dele aqui. Obrigado, vocês, da imprensa. Bom, Arnaldo, vitória. E aí o Felipe Luiz falou, não, veja bem, né? Jogadores, no fim das contas, tá bom? Vamos combinar que uma das crises foi o fósforo, quem riscou foi ele. E ontem o Pedro nem jogou tão bem. Não, ontem foi... partindo da formação do Flamengo, né, foi até uma raridade nessa etapa Felipe Luiz, que ele começa o jogo com Pedro Arrascaeta e Bruno Henrique. Raro. Acho que talvez até a estratégia não tenha sido adequada para o jogo com o Bragantino. O Flamengo não fez um bom primeiro tempo, equilibrou o jogo a partir da metade do primeiro tempo, tomou o gol aos 10 segundos do segundo tempo nessa jogada ensaiada maravilhosa do Bragantino e teve muita força para reagir. Acho que o Flamengo... E eu vou destacar mais uma coisa, acho que a única coisa que o Casão não citou, eu
destaco desse jogo ali, especificamente, é o segundo gol da virada com a participação do Vinha, que Entrou e jogou que bem. entrou e depois de uma lesão muito grave e vai culminar, começa com o lateral esquerdo, termina com o gol do lateral direito, né? Começa com o Vinha, termina com o Wesley, que aliás é um ótimo jogador, vai fazer falta, o Flamengo está tentando lá o Emerson Royal pro lugar do Wesley, o Emerson Royal é um bom jogador, mas o Wesley, naquelas situações, é a válvula de escape do Flamengo, jogador muito importante para esse time no Flamengo. E aí, Tironi, 2 outros aspectos. O primeiro é que esse grupo que o Felipe fala que conhece tão bem, ele não conhece tão bem assim, né? Dos remanescentes lá de trás, a gente. O Flamengo foi se reformulando. Os remanescentes da turma do Jorge Jesus são o Felipe, como técnico, o Arrascaeta e o Bruno Henrique. O Pedro até chegou depois, né? O Flamengo foi. O líder daquele time era o Diego, né? Foi muito importante. O Flamengo, até em termos de liderança, ele está se estabelecendo de uma forma diferente nessa temporada. Ainda está se formando como grupo, eu acho, o time do Flamengo. O Gerson era o capitão, saiu. Agora é o Bruno Henrique. Mas ó quantos jogadores experientes e rodados chegaram ao Flamengo recentemente. O Danilo, foi até capitão da Juventus. O Alexandro, o Jorginho, né? Vai chegar o Saúl, um espanhol de 30 anos. O time do Flamengo está mudando. Não é aquela turma que se conhecia tão bem e tal, e tem um... E o comando do futebol e o comando do clube também são recentes, né? E acho que essas crises internas, o Casão foi feliz no termo, crises internas, foram... até um colega nosso falou, né? Tem aquela frase célebre do muro do Flamengo, craque, o Flamengo faz em casa, crise, o Flamengo faz em casa. Né? Incrível como o Flamengo meio que se auto-sabotou nas últimas semanas. E a segunda coisa que eu quero destacar da sua espanholização, o Flamengo disputar o título brasileiro não é uma novidade, é sim. O Flamengo não disputa o título brasileiro há 4 anos. Um timaço que ele teve em 4 anos. Ele foi campeão em 2020 e depois ele não disputou o título brasileiro. Ele mal liderou o Campeonato Brasileiro. Ele largou o brasileiro no meio. Largou. Ele não conseguiu competir com o Palmeiras ou com o Botafogo. Agora, ele está competindo pelo brasileiro. Certo? Competindo pela liderança, pelo título brasileiro. Ele não competiu nos últimos 4 anos. E para mim era de surpresa. Com tanto investimento e tal, nos pontos corridos e por estratégias de treinadores, de direção, o Flamengo optou pelos mata-matas. Lembra quando o técnico era o Dorival? Ganhou os 2 mata-matas. Contra o Palmeiras, no confronto direto, ele botou o time reserva. O ano passado, contra o São Paulo, ele botou o time reserva. Agora, a minha grande dúvida em relação ao Flamengo é a semana que se avizinha. O Flamengo tem o Atlético Mineiro pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil. Aonde ele vai com tudo? Se ele for no Brasileiro domingo e preservar na Copa do Brasil, produtos que vão fazer exatamente o poder de investimento que o Palmeiras tem. O Palmeiras está contratando jogadores por 15 milhões de euros, 20 milhões. O Flamengo não tem essa condição nessa temporada. O rico dessa temporada é o Palmeiras, não é o Flamengo. Mesmo que chegue, mesmo com a grana que vai entrar, você acha? Mas não vai ter... então, assim, vende o Wesley por 20, vai comprar o Emerson por 9. O Palmeiras está fazendo contratações de um nível muito mais alto que o Flamengo. O Flamengo está contratando jogadores sem pagar direito federativo. Uhum. Ele não tem essa grana. O clube ficou com pouco dinheiro em caixa depois do último ano do Landim. Mas a minha dúvida é justamente se esse mergulho, que foi discurso do Felipe Luiz no Brasileiro, vai ocorrer de fato. E essa semana que vem por aí, ela é muito importante. O Palmeiras não vai poder fazer isso. É o Corinthians, o adversário do Palmeiras, no mata-mata da Copa do Brasil. E o Cruzeiro não tem competição sul-americana. Tem então, o Retrô? Não, tem o CRB, né? Na Copa do Brasil, mas daqui a 15 dias o Flamengo tem o Inter na Libertadores, o Palmeiras tem o Universitário na Libertadores e o Cruzeiro vai folgar nas 2 semanas. O Cruzeiro não tem 3 frentes, que pode ser o caminho para o Cruzeiro. O Cruzeiro... Você tem razão na hegemonia Flamengo e Palmeiras, já teve o Atlético, já teve o Botafogo, e esse ano é o Cruzeiro. São os 3 times que estão disputando o título. O Cruzeiro não vai largar o Brasileiro para as Copas, né?
porque ele está na liderança e ele não tem a Copa Internacional. Então, eu acho que até o final, mais 30 dias, quando a gente tiver a eliminatória da Copa do Brasil, a eliminatória da Libertadores, a gente vai ver onde estão esses três. Mas o título está entre esses três, Palmeiras e Flamengo, e o intruso da vez, o Cruzeiro. Muito bem. Bom, conforme eu falei, conforme o Luiz Felipe falou também, falou nas entrelinhas, quero dizer. Felipe Luiz? O Felipe Luiz, o que eu falei? Luiz Felipe. Uhum. Felipe Luiz, o José Luiz Runco foi demitido depois das suas declarações dizendo que o De La Cruz não tinha mais condições de jogar. O caso pegou mal entre os jogadores. Vou passar a bola para você já, Casão. O caso pegou mal entre os jogadores que demonstraram incômodo publicamente, como foi o caso do De La Cruz e também do Arrascaeta, e o Dr. Runco foi demitido. Mas você levantou a mão, Casão, pode falar. Pode ser, inclusive, sobre qualquer outro tema. Não, é sobre o Flamengo mesmo, em cima do que das contratações, em cima do que o Arnaldo está falando. Eu acho que o Palmeiras, além de gastar mais, está investindo mais, ele está investindo mais seguro para um futuro, né? Porque o Flamengo está contratando um jogador que ele não vai vender mais. É só tá gastando. O único retorno que esses jogadores podem dar para o Flamengo é títulos, é rendimento, é fortalecer o time. Porque Danilo não tem mais mercado para ser vendido. Ele tem mercado para continuar jogando futebol, mas assim, acaba contrato e vai de graça. A Arrascaeta, que está lá há um tempão, também. O De La Cruz, que está lá, também. O Alexandre, que chegou, também. O Saúl, que chegou, também. Bruno Henrique, que está lá, também. Então, o Flamengo tem um grupo de jogadores muito experientes, como o Arnaldo falou, para o presente. É o presente. Não tem um planejamento futuro, né? De contratar jogadores jovens, bons jogadores, que vão se destacar e, de repente, sai vendido como Wesley, né? Como Gerson, que foi vendido de novo. Enfim, o Flamengo está formando um grupo, a linha que o Flamengo está indo, não comparando a qualidade dos jogadores, é muito parecida com o que o Fluminense fez lá com o Diniz. Contratar jogadores experientes, vários jogadores experientes, e montar um time experiente para não sentir tanto o peso das competições, mas ao mesmo tempo pensando na sequência da história, né, não tem onde vender jogador. Jogadores que vieram, sem custo algum, mas sem custo algum para outro clube. Mas o custo do jogador, do dia a dia, do mês, é altíssimo. Jogadores que ganham uma grana altíssima e que não vai ter condições de repor, né, nem metade, nem um pouquinho desse dinheiro investido, a não ser se ganhar títulos. Se ganhar títulos, assim, valeu a pena. Apesar que o futuro fica comprometido do mesmo jeito. Mas, ganhamos a Libertadores, ou fomos campeões brasileiros, ou ganhamos as duas. Legal. Agora, se não ganhar título nenhum, você vai ter na mão, para 2026, um mesmo elenco, só que mais velho, e cada vez mais velho. E cada vez com menos possibilidades de você repor um dinheiro investido, entendeu? É isso que eu discuto um pouco na questão que os times do Brasil, alguns, ou uma boa maioria, entram nessa linha, como o Fluminense fez, como o Flamengo está optando por fazer, como o Vasco fez, né? Muitos times entram nessa linha aí e não acabam bem. Não acaba bem. Muito bem, para fechar o assunto Flamengo aqui, Arnaldo, a vitória, foi uma boa vitória do Flamengo, está na rota, que pese o que o Casão falou sobre o futuro, está na rota, eu quero dizer o seguinte, separou ali, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras estão, agora Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, agora é o resto, a fotografia já é essa. Já era para mim antes do Mundial, né? Eu acho que pela presença do Cruzeiro, pela afirmação do Cruzeiro, e não por Palmeiras e Flamengo. É bem interessante o que o Casão falou, porque o Palmeiras segue, não digo a mesma linha, porque o Palmeiras nunca investiu tanto, mas o Palmeiras raramente contrata um jogador acima de 30 anos. Né? O Palmeiras contrata para o futuro, para a energia, como o Abel costuma fazer. Só que dessa vez está pagando caríssimo por jogadores no auge da sua carreira. O Flamengo nunca fez o que está fazendo agora.
também por necessidade financeira, aquela coisa, não pagar por direitos federativos, mas ele, Casão, tocou num ponto importante, porque é um time de tiro curto, é um elenco de tiro curto esse do Flamengo. Então, essa mobilização para essa temporada ela é muito importante. E também, curiosamente, e paralelamente, para ter um time com essa média de idade, com esse custo, com essa característica campeão, o Flamengo vai precisar resolver as suas questões médicas. Elas aparecem em maior número. E apareceram desde o começo da temporada. Então, essa crise interna, de repente, essa resolução, essa tentativa de resolução, ela pode redirecionar o ano do Flamengo em termos clínicos, porque o Danilo já teve 4 lesões, o Alexandre 3, o De La Cruz não consegue jogar. A tendência com um time com esta média de idade é maior número de lesão e maior tempo para recuperação de cada lesão. Uma curiosidade, o Saúl está chegando no Flamengo, né? Foi negociado, saiu do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, depois de muito tempo, que é a terceira força da Espanha, mas que não consegue mais acompanhar Barcelona e Real, como já acompanhou, decidiu fazer uma grande reformulação. Aí sim, o técnico é o mesmo há 1000 anos, mais anos que o Abel. Os jogadores são os mesmos, inclusive já passou o Felipe Luiz há 1000 anos. E agora, enfim, o Simeone decidiu fazer uma reformulação. O Atlético está contratando um monte de gente, o topo, o pico, a média, a idade mais alta nas contratações do Atlético de Madrid, 24 anos. Por quê? Porque o futebol hoje também é saúde, né? Ainda mais num calendário maluco de 3 competições simultâneas. O Chelsea já fez isso, campeão do mundo, aliás, o Chelsea. O Paris Saint-Germain fez isso. O Atlético de Madrid fez isso. O Palmeiras faz isso no Brasil. O Flamengo está fazendo, até por necessidade, uma coisa diferente. A gente vai ver também. Por isso que eu estou falando que o Flamengo tem que fazer a opção e ir com um time alternativo na Copa do Brasil, se ele quiser acompanhar a liderança do brasileiro com Palmeiras e Cruzeiro. Para mim, essa é a opção. O final, vamos ver se na prática isso vai se confirmar a partir do meio da semana que vem, quando tem a primeira partida diante do Galo. E para finalizar, meu povo, o Saúl explica escolha pelo Flamengo, né? E compara o Ninho do Urubu ao CT do Chelsea. Ele ficou impressionado aí, né? Tá aí o vídeo aí, Flamengo TV. Para quem quiser assistir. Anunciado oficialmente na última quarta-feira, Saúl deu sua primeira entrevista como jogador do Flamengo para o canal oficial do clube no YouTube e explicou o porquê desistiu do acerto encaminhado com Trabzonspor, né, da Turquia, para vir ao Brasil e vestir a camisa do rubro-negro. Nome estranho esse nome, Trabzonspor. Trabzonspor. É o time da Turquia aí. Ele falou o seguinte: eu tive a proposta da Turquia, que ficou mais próxima porque economicamente era realmente muito forte, mas havia muitas outras propostas na Europa, inclusive na Espanha e outros lugares. Mas no final, quando te chamam em um clube como o Flamengo, né, você tem que ir, não pode negar. Creio que é uma decisão tomada em conjunto com a minha família. Será muito importante que eles consigam se adaptar à cidade, né? Tudo o que me falaram do Rio é maravilhoso. Queria comprovar e mostrar logo todo o meu futebol. Creio que com esta equipe e este treinador será possível, disse o Meia, né? Que também aproveitou para apresentar suas características, né? Ele falou o seguinte: sou um jogador que gosta muito de chegar à área, com muita experiência, que trabalha muito, né? Faço de tudo para que meu trabalho ajude a equipe. Não é somente focar nos gols ou assistência, mas pensar no trabalho da equipe e dar o melhor para que a equipe renda, ajudar meus companheiros, né? Falou o Saúl aí. Ele falou também o seguinte, né? Que estou impressionado com o CT, assim como todo o clube. É possível perceber que todos os detalhes, né? Que é um clube gigante, muito grande. Vemos nos detalhes. Tem uma ótima academia com as melhores ferramentas de trabalho. Com isso é possível extrair o melhor rendimento dos jogadores, né? É muito diferente do Atlético, sim. Sim, o Atlético de Madrid é um clube
mais simples, né? Em relação a esse tipo de estrutura. É verdade que agora está crescendo. No Sevilha é parecido. Apesar de tudo, é parecido. Tem ótimas instalações com quartos e tudo mais. São novas, como os daqui, mas não se pode comparar muito. Se tivesse que comparar o CT, eu compararia aqui com o do Chelsea, que ele já passou pelo Chelsea, né? E o tamanho do Chelsea é incrível, né? Enquanto o Saul vivia seu primeiro dia no Flamengo, o time conquistava uma grande vitória sobre o Bragantino e Bragança Paulista, né? O que não acontecia há 29 anos. O meia colombiano chegou a postar antes do jogo, acima da foto da escalação, a seguinte mensagem: ansioso para me juntar ao time. Aqui, ó. Postagem dele aqui. Então, pessoal, o Flamengo ganhou, né? Vitória importante. Se manter na briga aí, na parte de cima. Agora é jogo importante aí contra o Atlético Mineiro, né? Na Copa do Brasil, o Atlético Mineiro vem uma crise terrível, mas não temos nada a ver de fazer nosso trabalho, ganhar, vencer e passar de fase, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado aí também. Tem informações de última hora aí, mercado, a Pivida, né? Novo patrocínio aí. E a chegar daí a possível contratação, né, do Emerson Royal. Só notícia boa, beleza? Espero que você tenha gostado. Tamo junto. E fique com Deus aí. Até o próximo vídeo.